as enchentes, a maneira de sobreviver, de enfrentar a vida em lugares perigosos, né? Nós precisamos aprender a viver em lugares sujeitos a enchentes, tornados, furacões, terremotos, maremotos, coisas assim. E nesse aspecto o Japão é primoroso. É um dos países onde a defesa civil é levada mais a sério, né? É uma pena que o nosso povo não tenha a oportunidade de fazer cursos, estágios, de conhecer com profundidade a cultura japonesa do ponto de vista de defesa civil, de proteção, de enfrentamento da natureza. Lá, pelo que eu vi, pelo que eu sei, pelo que eu conheço, eles estão séculos à nossa frente. No Brasil, o fundamental, mínimo, máximo, vamos falar até assim, que a gente vê, é socorro às vítimas. E normalmente em cima de campanhas de doação de trastes, de coisas usadas e similares. Mas não evoluímos de forma adequada, tá? Mas vamos lembrar um pouco aqui até da história. Na história da humanidade, né, de alguma maneira, nós temos a sobrevivência e a capacidade de previsão como parte da história de alguns povos. O povo judeu, as suas lendas ou histórias, é algo que foge à minha competência fazer afirmações. Tem lá o evento do dilúvio, que aliás é um fenômeno que a maioria das civilizações tem histórias similares, e a história de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, é algo que é, do ponto de vista da engenharia, muito interessante. Óbvio, nós podemos simplesmente aceitar a explicação metafísica, foi Deus que avisou, etc. Tudo bem, mas de que forma que Deus avisa, né? De que maneira a natureza avisa? Os povos mais antigos tinham uma capacidade muito grande de observação das plantas, dos animais, né? Fauna e flora, e das estrelas, do céu, do sol, principalmente povos que tinham, vamos dizer, céu limpo, que tinham condições de contato privilegiado com a natureza, que é o caso daquela região ali do Tigre e do Eufrates, do Nilo, onde principalmente os sacerdotes se dedicavam, e os agricultores também, né? Se dedicavam a olhar a natureza, o céu, e transformar isso em mensagens religiosas. Então, dois eventos mostram como um povo previdente pode enfrentar alguma coisa, que é o dilúvio e o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Quer dizer, uma família, duas famílias, uma construiu a Arca de Noé e a outra saiu dessa região quando viu que um fenômeno natural violento aconteceria. E os judeus têm na sua história, ao longo dela, muitos fatos de migração, de ir para um lado e para o outro, sempre procurando um lugar melhor para viver. Então essa condição serve para nós no Brasil. Eu sou de Blumenau, nasci num lugar, morei num lugar
lugar em que as enchentes eram violentas, apareciam, e a gente tinha que enfrentar isso tudo. Então a gente viu como é importante ter ideia do que vai acontecer. É algo que quando, na diretoria da Copel, eu abracei, né? Logo que eu assumi a diretoria de operação da Copel, 1991, 92, sei lá, em seguida, né? Eu tive que enfrentar como diretor de operação uma enchente colossal aqui no eixo do Rio Iguaçu. Por sorte, os especialistas estavam reunidos em Curitiba para discutir a operação do sistema interligado. Então, as coisas ficaram mais fáceis. Para minha surpresa, era precaríssimo o sistema de monitoramento do Rio Iguaçu. É muito precário mesmo. E as regras de operação das barragens eram egoístas, vamos dizer assim. Elas não se preocupavam. A Copel em si não tinha uma lógica de previsão e abertura de comportas, tudo, para receber as enchentes. Não afetavam Rio Iguaçu, não afetavam Porto União, União da Vitória de forma significativa, mas colocavam em risco grandes barragens. Então, isso mostra até a estreiteza de visão de pessoas que têm a responsabilidade sobre grandes instalações pelo Brasil afora. Aqui no Paraná, o investimento em hidrelétricas foi de dezenas de bilhões de reais. Se a gente transformar os dólares da época para considerar a inflação em dólar, nós vamos ver que aqui foram gastos, sei lá, com certeza, mais de 100 bilhões de reais em hidrelétricas. E, no entanto, foi investido um valor irrisório, ridículo, em monitoramento dos rios e prevenção de cheias, defesa civil e coisas assim. Até hoje, o próprio CIMEPAR, eu acho que está sobrevivendo com dificuldades, apesar de todo o potencial que tem para contribuir para isso. Plano federal foi feito coisa boa. A criação da Agência Nacional de Águas, da ANA, era uma esperança de que isso se disciplinasse de forma adequada. Lamentavelmente, os políticos se mobilizaram para esvaziar a ANA, porque uma agência só funciona se tiver recursos. Não adianta, ninguém faz milagre. Não, pode pôr quem quiser, na ANEEL, na ANA, no INPE e outros lugares que se dedicam aos rios brasileiros, que sem recursos esse povo não vai fazer nada, ou muito pouco. Mas voltando à Bíblia, né? Outra coisa importante que nós aprendemos, né? Pensando nos rios, né? Pensando na defesa das populações, imaginando e vendo tudo o que acontece, é como, a partir dessas lições que agora a gente pode ter em casa, no computador, etc., o que nós temos que fazer, né? Nós temos que pensar no futuro. Né? Uma das coisas que eu gostei de ver em Blumenau foi uma proposta até de transferência da maior parte da cidade para os bairros mais altos. Por outro lado, a verticalização da cidade reduz um pouco o risco de uma tragédia do afogamento, vamos dizer assim, de pessoas
que morando em casas de um pavimento só, não tem para onde ir quando o rio sobe muito. Bem, eu morei numa casa de 3 pavimentos em Blumenau, onde o porão era muito alto. E nas enchentes de 83 e 84, a água chegou ao telhado. Provavelmente em 1900, se essa casa existisse em 1911 ou 1852, ela teria sido, provavelmente não, com certeza ela teria desaparecido debaixo das águas. E olha que era uma época em que as florestas existiam ao longo do eixo do rio Itajaí-Açu. Então não é o desmatamento propriamente que define, ao contrário, à medida que o desmatamento aumenta, nós temos um aumento da quantidade de enchentes e uma redução da cota máxima. Por que a máxima possível? Porque vamos dizer assim, as florestas são barragens não reguladas. Quando elas estão saturadas, a água começa a fluir e não importa qual é a situação ajusante. Agora, nós temos que aprender, nós temos que estudar, nós temos que analisar com cuidado. É algo deplorável ver o que acontece, por exemplo, em Rio Negro, Mafra, Porto União, União da Vitória. No projeto original de aproveitamento energético do Rio Iguaçu, havia até a previsão da construção de uma grande barragem a montante dessa cidade. Infelizmente, isso foi abandonado. E o projeto de derivação do Rio Negro para o Atlântico poderia hoje ser retomado de uma forma diferente do que foi concebido à época. Isso tanto vale para Rio Negro, para Curitiba, para São Paulo e outras cidades que estão mal localizadas e que crescem e que precisam do que a gente chama na caixa d'água de um ladrão, de uma derivação dos rios. E operar isso tudo com critérios rígidos de prevenção de cheias, né, de esvaziamento tanto quanto possível das bacias de acumulação nas nascentes dos grandes rios. O Brasil poderia fazer isso. Lógico que isso tem impacto ambiental. Também pode ser minimizado com a construção de reservatórios ao pé da serra, se bem que o espaço é mínimo. Mas tudo tem seu preço, né? Qualquer ocupação humana tem impacto ambiental. E a maior tragédia do Brasil é essa migração em direção ao litoral. As nossas cidades estão crescendo demais. E o povo aí mais de esquerda, que gosta de ver modelos chineses e outros, deveria ver até um filme que eu vi sobre uma cidade chinesa, feito pela um sistema francês de televisão, mostrando uma política draconiana de migração para as grandes cidades. Quer dizer, para se fixar numa cidade já saturada, a pessoa sofre muito. Por outro lado, no interior da China, poderia ter uma política melhor de industrialização, de desenvolvimento, de modo a assegurar essa população no interior. Mas eles ultrapassaram já há muito tempo limites razoáveis de quantidade de pessoas. Isso, infelizmente, era da natureza humana. Agora, a natureza, ela cobra seu preço na exposição que as pessoas têm a grandes catástrofes. Quer dizer, não, de um jeito ou de outro, né?
as pessoas, os seres humanos desses lugares estão sempre sujeitos a uma tragédia, como é o caso do impacto de algum asteroide. Ainda ontem estava vendo aqui um filme sobre um asteroide que passou pertinho da Terra, né, nesse mês de junho. E isso significa o quê? Significa que de um momento para outro nós poderemos ter um fenômeno que reduz a população da Terra de forma colossal. Quer dizer, nós não estamos livres de fenômenos dessa espécie. Hoje em dia, graças à tecnologia, tudo isso poderá talvez até ser previsto e alguma coisa salva, né, diante de um impacto dessa espécie. Agora, lamentavelmente, nós gastamos talvez centenas ou milhares de vezes mais para um matar o outro, no fundamentalismo ideológico e religioso que volta a ter força na nossa história recente, e essas guerras santas, elas são extremamente perigosas e absorvem os recursos que a humanidade poderia usar para se proteger. Nós não temos a obrigação de defender de forma radical nem ideologias, nem religiões. Religiões são coisas de foro íntimo. Qualquer um tem o direito de ter sua religião. O que não tem, e isso é tenebroso, é o direito de impor sua religião, sua crença a outras pessoas, né? E na questão ideológica, uma religião muito perigosa, política, né? Alguns iluminados acham que todos os povos, todas as nações têm que adotar um determinado modelo político, o que é um absurdo, porque a forma institucional, o modelo político depende da cultura, da inteligência, da capacidade que as pessoas têm de se governarem, né? Isso vale para o Brasil. Quando Brasília solta leis e decretos, a gente fica preocupado, porque afinal, leis para um país continental, decretos, normas, regulamentos, modelos educacionais, etc., tem que estar afinados com a cultura local, com a maneira de ser das pessoas. Senão as leis não pegam, não adianta, né? Quem nasceu para voar não vai nadar, e quem gosta de nadar não vai ficar cavando buracos no chão para viver debaixo do solo. Cada povo, cada etnia, cada agrupamento humano tem seu nível de instrução, seu nível cultural. Mas falando das enchentes, né, o Paraná principalmente pode fazer muita coisa. A questão, o que é lamentável, é que no modelo institucional do setor elétrico, isso agora virou um negócio, mais uma fonte de especulação. Então, a Copel, que poderia fazer muita coisa, hoje já não pode fazer quase nada, que quem manda é uma agência ou uma dúzia de agências reguladoras que estão lá em Brasília. Nós teremos que resgatar, mudar esse modelo institucional. Não quer dizer que vai estatizar radicalmente, mas nós temos que criar novas
diretrizes para as concessionárias de serviços essenciais. A oferta de água, luz, energia, saúde, educação, etc., não pode ser objeto de simples especulação de mercado. Os custos, taxas, têm que ser calculados em função do poder que as famílias têm de pagar e do interesse estratégico da nação. E aí a receita fiscal está aí para cobrir eventuais déficits. Nós vimos isso no transporte coletivo urbano. O que aconteceu em junho de 2013 mostrou a venalidade até aparente, não vou afirmar que exista, de sistemas que estavam cobrando tarifas absurdas, tanto assim que o congelamento dessas tarifas em valores bem abaixo do que conselhos, os famosos conselhos maldosos ou ignorantes ou incompetentes que existem de apoio e de análise das concessionárias, diziam que eram justos. Então, junho de 2013 é um mês glorioso na história do Brasil, que mostrou que o rei estava nu, que muita coisa estava errada. Como isso afeta o interesse de gente muito poderosa, Aos poucos a mídia procurou confundir e misturar o que houve com os tais de black blocs, importaram até esse nome. Seria interessante tentar descobrir quem é que estimulou a criação desses grupos de jovens que optaram pelo vandalismo. Na minha opinião, aí há um jogo que precisa ser investigado, e lembrar a explosão de insatisfação do povo brasileiro naquele mês. Hannah Arendt, ela, no livro sobre a Revolução, ela fala muito sobre a degradação do sistema representativo. E até um ex-presidente dos Estados Unidos, um dos fundadores da nação, da democracia nos Estados Unidos, considerava a hipótese de revoluções periódicas. Eu não acredito que ele estivesse pensando em algo semelhante à Revolução Francesa, mas a necessidade, de tempos em tempos, de a gente rever leis, constituições, etc., a favor do povo. E hoje em dia isso é possível, porque graças à internet, às redes sociais, que devem ser ampliadas, estimuladas, nós devemos, além do Facebook, além dos blogs, YouTubes, de empresas com sede nos Estados Unidos, ter uma constelação de redes possíveis, que já existem até, mas não com o mesmo sucesso que essas redes e sistemas tiveram. O grupo da Google nasceu em Stanford, nos Estados Unidos, uma tremenda universidade, que é um modelo de universidade que deveria ser visto com bastante atenção, mas, lamentavelmente, a cooptação ideológica, filosófica das nossas universidades, que, acima de tudo, são núcleos corporativos de conveniência de professores, acima de tudo, elas fogem um pouco aquilo que seria justo e necessário a partir delas. Mas Stanford, que é o berço da Google, e a Google, moram no meu coração, apesar de eu nunca ter estado lá para ver o trabalho deles, a favor de tudo que é bom e necessário à humanidade. Deve ter seu lado ruim também, não duvido, isso é natural. Mas
na vida nós temos que prestar atenção aos bons exemplos e até relembrar o que a Bíblia e a história de muitos povos relatam, né? A capacidade, nesse caso das enchentes, de prever o que vai acontecer, né? Terremotos, vulcões, né? Asteroides, as lendas de nações milenares falam de atitudes preventivas, até algumas inúteis, como sacrifícios humanos ou de animais, mas em alguns casos atitudes objetivas, como a construção de uma arca ou sair de um lugar que está condenado a desaparecer, ou saturado, migrar para lugares mais férteis, melhores, mudar de região, ter disciplina. Os próprios preceitos alimentares naquela época eram extremamente importantes, porque não havia geladeira, não havia como analisar a qualidade do que servia de alimento. Então, alguns povos, no caso do povo judeu, são exemplos, né, de atitudes práticas, além das fantasiosas, né, além das místicas, em relação à sobrevivência. A humanidade chegou a um ponto extremamente perigoso. Por um milagre qualquer, nós não tivemos eventos de 50 anos para cá, catastróficos, de matar milhões de pessoas, né? Em termos relativos, isso aconteceu inúmeras vezes ao longo da história da humanidade. Então, a repetição de um fenômeno natural violento é algo que a gente tem que ter como líquido e certo. Quer dizer, isso vai acontecer muitas vezes. Então, nós temos que investir em defesa civil, em urbanismo saudável, em dispositivos de segurança. Nós temos que estar preparados para pelo menos salvar uma parte dos nossos descendentes. E sem falar nas epidemias, nas doenças e outras coisas que podem ter início amanhã e a gente nem está sabendo. Prevenção, gente.